Olá, amigo viajante. Você está no Browns pelo mundo. E aqui quem fala é o Bruno Browns. E eu estou com... Flávia Browns. E hoje a gente vai falar sobre Cape Town, Cidade do Cabo. Provavelmente a cidade que os turistas mais buscam quando vão para a África do Sul, né, Flávia? Sim, e faz muito sentido. A África não é só safari, né? Tem de tudo. Na Cidade do Cabo você vai ter montanhas, você vai ter praias e algumas outras coisas interessantes que estão nessa nossa lista aqui, né? Sim. A gente decidiu fazer um top 5 do que a gente considerou os 5 melhores lugares para se visitar numa viagem para a África do Sul. Desculpa, uma viagem para a Cidade do Cabo, Cidade né? do Cabo, e lembrando, assim, que em relação à nossa experiência pessoal, né? Sim, a gente vai trazer algumas informações úteis, assim, mas basicamente a gente vai passar como foi a nossa experiência e por que o que foi tão bom assim para ficar nessa nossa lista. Aliás, se a gente fosse pensar bem, 5 lugares é pouco, né, para a Cidade do Cabo. Sim, tem muita atração, muita coisa para fazer, né? Então, inclusive, isso é uma coisa que a gente estava conversando, nós ficamos 5 dias acho lá? que deu 5 noites. Então, a gente, se pudesse reorganizar, talvez tivesse, né, uns 2 dias a mais. Eu acho que de 7, 8 dias o tempo perfeito, porque tranquilamente. Coisa para fazer não falta. Tem bastante opção. Então a gente vai começar aqui com a nossa lista do 5º lugar até o 1º. Em 5º ficou um restaurante. Sim. E veja, é interessante porque isso é bem, bem individual mesmo, né? Bem pessoal, porque não é um restaurante, embora famoso, né, na Cidade do Cabo, que eu acredito que a maioria dos turistas acabam conhecendo, né, tendo a oportunidade de visitar. Mas a gente deu uma sorte, porque era extremamente perto do hotel que nós ficamos em Camps Bay. Então isso facilitou, né? O nome desse restaurante é Cod Father. E quando a gente chegou no hotel, o gerente ele começou a explicar, mostrar cada lugar do hotel, assim, bem simpático ele, né? E ele falou, eu perguntei sobre lugar para comer, né? E ele falou que tinha várias opções próximas. E especificamente ele foi lá na sacada e apontou, ali onde tem aquele teto azul ou roxo, é o Cod Father. Todo mundo que vai gosta, vocês vão gostar, podem ir. 100 metros do 100 metros do hotel. Né? E a gente acabou indo na primeira noite mesmo. Sim. E o que significa Codfather? Codfather é um trocadilho, né? Sim. Vem do Godfather, que é o poderoso chefão, né? No caso, se a gente for traduzir, seria o padrinho. E daí eles fizeram um trocadilho com Cod, que é o bacalhau. Codfather, né? Então que faz muito sentido, faz sentido porque é um restaurante de frutos do mar, só que é um restaurante diferente de frutos do mar, né? Sim, ele tem uma característica única, especial, né? A forma que ele apresenta os pratos é basicamente o seguinte: você tem uma vitrine, como se fosse uma grande peixaria, né? Mas assim, extremamente organizado, extremamente limpo, bonito, atrativo. E os pescados estão ali na vitrine para você escolher o que você deseja consumir naquele período, né? Então tem diversos tipos de peixes, camarões, lula, enfim, né? Frutos do mar. Tinha lagosta, eu acho. Tinha lagosta. Como é que é aquele que é... Lagostim? Não é lagostim. É um peixe mais... cavala. Sim, sim. Tinha muita coisa. Sim. Então é interessante porque você escolhe extremamente fresco e você escolhe e fica pronto extremamente rápido também, né? Feito numa frigideira, né? Isso. É simples, né? Então assim, não é cheio de molho, nada disso, né? É aquele peixe grelhado, digamos assim, né? Mas extremamente saboroso. Você chega, né? Você é bem recebido ali pelos garçons, pelo pessoal. E daí você começa a entender, né? Se você não sabe como que era o restaurante, daí você olha ali, a gente tem que ir até lá. Daí o garçom te leva até a vitrine ali, né? Pescar. A gente vai pescar de um jeito um pouco mais fácil. Simples, Nutella. Exato. E ele vai explicando assim,
basicamente cada peixe, e o cara fala com tanta empolgação que quer comer todos, né? Sim. Só que, né, você tem que Aí eles pesam, né, Pesam. aquela quantidade que você escolheu, você fala, eu quero mais ou menos um pedaço desse tamanho, enfim, ou tantos camarões, enfim. E aí você escolhe também o acompanhamento, que é bem simples também, né? Uma massa, ou batata, arroz, mas também muito saborosos. Bem saboroso e fica pronto rápido. E também tem uma parte de sushi, que você também vai até lá, daí escolhe uns pratinhos com alguns sushis, cada prato tem um valor, dependendo da cor, e você volta para aquela mesa onde você estava. Isso, são porções, né, já. Então, 2, 3 sushis de um determinado sabor, que você pode escolher. Inclusive, tem a opção de você ficar sentado ao redor dessa grande esteira de sushi, que é dinâmica, né? Ela fica com aquela rolagem automática e você também, se desejar comer só sushi, se fica ali, né? Enfim, inclusive a gente foi 2 vezes nesse restaurante. Uma a gente sentou numa mesa mais ali com característica do restaurante mesmo, e a outra a gente ficou nessa esteira do sushi, então a gente comeu mais o sushi, só que a gente não resistiu e pediu também, não tinha como, né? O peixe, uma Era porção muito bom. menor. E é um restaurante que enche rápido, então ou você chega um pouco mais cedo, ou faz reserva, e assim, se você reservar, tem um lugarzinho ali que você pode ficar de frente pro mar, só vendo o pôr do sol. É bonito. É legal. Mas assim, chegar cedo mesmo, no máximo 6 e pouco. Por aí, pensando na janta. Porque chegando esse horário já tá meio entupido, então talvez, né, como é uma indicação nossa, fazer uma reserva mesmo seja... para garantir, né? Porque realmente vale uma experiência diferenciada, uma experiência gastronômica pede uma mesa diferenciada. Com uma vista legal, pede um vinho bom, né, que também é uma região de vinhos, né, então vale a pena. E então a gente tinha visto uma curiosidade desse restaurante, que é um dos preferidos dos jogadores da seleção de rugby da África do Sul. Quando eles estão lá na Cidade do Cabo, volta e meia eles aparecem no Cod Fado. Haja peixe daí, né? Devem gastar horrores, porque também não é muito barato. Né? Não é tão barato. Eu me lembro assim que tinha uma faixa de uns 400 a 700 rands, se não me engano. Eu acho que era um pouco mais. Um pouco mais? Eu acho que um casal, se comer relativamente bem, vai o equivalente a uns 300 e poucos reais, assim. Então não é tão caro também. Digamos que pelo que oferece, talvez a gente possa dizer que é justo, assim, né? Sim. Considerando onde você tá, que lá essa parte é um pouquinho mais caro, né? Então não é um absurdo o preço. Sim. E digamos que vale a pena você reservar um pouquinho para ir ali, né? Atendimento muito bom, eficiente, né? prestativo. Isso. Os garçons extremamente gentis, enfim. Então esse foi o nosso 5º lugar, um restaurante Codfather. Até mesmo porque gastronomia faz parte de uma viagem, né? Então com certeza. Eu acho que essa imersão gastronômica é fundamental também. Muito bom. Então vamos para o próximo. Então na 4ª posição, nós colocaríamos nada mais, nada menos do que Two Oceans Aquarium. Um lugar incrível, né? Um verdadeiro mergulho seco na vida marinha. Muito bem. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar que foi incrível a visita, que é aquilo que a gente sempre diz, né? Acaba sendo muitas vezes colocado como uma visita secundária, um plano B, porém nós diríamos que é um local imperdível de se conhecer. No nosso caso, nós realmente mudamos um pouquinho o nosso roteiro inicial, porque teve uma mudança brusca de tempo, né, vento, chuva, então a gente precisava escolher um passeio interno, algo que fosse mais confortável e garantisse que a gente fizesse, né, nos outros dias que tinha uma previsão de tempo melhor, né, as outras coisas que a gente tinha planejado. Então foi uma carta na manga, digamos assim, que nós tínhamos, mas já era um local que, independente do tempo, nós conheceríamos. Já estava no nosso roteiro, apesar de qualquer questão climática, mas a gente acabou aproveitando. Antecipou. Por que se chama Two Oceans Aquarium, Bruno? Two Oceans Aquarium, porque esse aquário ele quer mostrar
as espécies que estão num lugar onde você tem encontro de dois oceanos. No caso, o Oceano Atlântico e o Índico, ali bem naquela região da Cidade do Cabo. E esse aquário, umas informações práticas assim. Ele fica aberto todos os dias, das 9h30 às 18 horas. Ele, para entrar lá, era algo como 260 rands, né, que dá menos de R$ 100, né, dá R$ 70 por pessoa. E não tem fila, assim, foi bem tranquilo de entrar, não precisa reservar, é só chegar lá, pagar e entrar, né? Ele é movimentado, né, porque não é só turista que vai, tem muitos locais, principalmente escolas, né, eles vão com os professores, as excursões, crianças, né? Mas as crianças são relativamente comportadas, tranquilas, né, estão ali para aprender, a aproveitar, né, conhecer, enfim, e para turista a gente considera imperdível pela experiência que vai ter ali, né? Eu falo que é um aquário sensorial, digamos assim, né? Sim, porque ele é bem, digamos, ele é bem grande, né, o lugar. E são vários espaços e cada espaço tem algum detalhe diferente. E, por exemplo, você chega e você dá de cara com aqueles peixes, tipo, do Procurando Nemo, né? Palhaço, né? Peixe palhaço. Eu acho que esse é o nome. E é legal, porque assim, você pode entrar, né, com a cabeça dentro desse aquário ali e tirar umas fotos legais. Então ele é um ambiente projetado muito instagramável, digamos assim, com vários jogos de luzes, cores, mas ao mesmo tempo bem cultural, né, bastante informativo. E o que eu mais achei interessante desse aquário, que é como se fosse quase que um museu, eu diria, né? Porque ele traz também muita história, né? Principalmente em relação à vida dos pinguins, digamos assim, que é uma das espécies, né, ameaçadas de extinção da região e que tem muito simbolismo, né? Eu acho que quando a gente fala em Cidade do Cabo, a espécie marinha que mais vem à cabeça seria os pinguins. Na verdade, e quando a gente tá no museu, você falou de museu, eu falei, pô, não, no aquário, você pensa, não, cadê os pinguins? Cadê os pinguins? Mas eles basicamente como se fosse a atração principal, né? Então eles vão estar bem no final. Sim. Então até chegar lá, a gente vai passar por umas espécies assim que ficam nas profundezas, uns bichos que parecem uns monstrinhos assim. Sim. Mas é interessante de ver. Você vai passar, tem uma seção que é só de água viva. Sim. Ali eu achei muito legal porque cada água viva estava num aquário com uma luz específica, com uma composição específica que parecia um quadro, assim. É porque normalmente a água-viva é transparente, né? Então eles colocaram numa sala escura. Você entende realmente da vida marinha, né? Eu amo os animais. Então o que acontece? Eles colocam aquelas diferentes espécies, né? Que tem formatos diferentes, tamanhos diferentes das águas vivas e com jogos de luzes neon. Uhum. Então é uma sala escura e fica aquele jogo de luzes, assim. Então é muito divertido e bonito. Você fica ali, parece que você está em transe, assim, né? Olhando, é relaxante ao mesmo tempo. É relaxante, né? Dá para fazer uma meditação, assim, vendo as águas vivas. Sim. E outra sala bem que chama atenção ali é aquela sala central que tem um aquário gigante. E nesse aquário tem várias espécies que vivem juntas ali, né? Você tem aquelas tartarugas, você tem tubarão, arraia, e até o ser humano tá ali dentro, né? Porque ele tá dando comida pros bichos. E então tem um palestrante, né, que tá fora do aquário, né, na verdade. E ele fica explicando, né, como que eles vivem ali, como é que é a questão da alimentação, da limpeza. É dinâmico, é bem divertido e... É muito bonito. Esse aquário em específico, né, ele tem ali na frente algumas cadeiras, né, as pessoas também sentam no chão para ouvir, né, a mensagem que esse palestrante quer trazer. Então ele tem alguns slides também, porque é como se fosse uma aula para as crianças, né, e sempre reforçando, né, eles sempre colocam ali a questão do impacto humano na vida marinha, a conscientização em relação à preservação ambiental, principalmente dos oceanos. Eles falam muito do plástico, do petróleo, né?
que são os grandes vilões, exatamente. Ele tem uma proposta bem educativa, informativa, né? Basicamente para você fazer o possível para preservar o meio ambiente, né? É aquela cutucada, né? Lembre que você também é responsável em relação a isso. Qualquer ato, assim, pode fazer diferença, né? Exato. E daí você passa por esse aquário, tem um túnelzinho, que daí você vê o tubarão por cima de você, ou você pode ver ele se aproximando, assim. Sim. É bem interessante. Acho que foi o mais próximo de um tubarão Ainda que eu pretendo né? chegar. É. Porque já adiantando, nós não fizemos aquele passeio que é muito característico, fica clássico da cidade do Cabo, de fazer o mergulho junto aos tubarões, né, em alto mar. Acho que tem outras formas para buscar adrenalina, né, eu acho. Não vou correr esse risco, tá louco. Mas, e você segue, né, o caminho ali do aquário, daí você começa a escutar uns barulhinhos, assim, começa a sentir um cheiro meio estranho. Um odor característico de peixaria. Daí você vê que você tá na área dos pinguins. Na colônia dos pinguins. É uma família, né? É uma família de pinguins africanos. O pinguim africano, ele é menor, ele é pequeno, né? Ele é bem menor do que o pinguim imperial, E eles têm características específicas, né? E aquela família ali tá ali porque teve que ser resgatada, né? Sim. E existem alguns tipos de pinguins africanos, né? Tem aquele que é com topete amarelo, assim, sim. né? Bem engraçado do jeito que ele anda. Eles têm até um som diferente que eles produzem, né? Então, se você ficar ali simplesmente observando eles nadar, interagindo entre eles, caindo, aquele andar desengonçado, né? É muito divertido, dá para passar várias horas olhando. Eu, por mim, ficava ali umas 4 horas sentada olhando eles. Mas o Bruno tava um pouquinho com pressa. Não, de leve, né? Mas assim, daí, cada pinguim que tá ali tinha um nome, né? E para você diferenciar um pinguim do outro, era, claro, pelo topete ali, é fácil, mas também pelas manchas, né? Sim, a pelagem, né? Pelagem. Eu acho que não é pelagem, eles têm penas, né, na realidade, mas é bem isso, é uma coisa interessante. São padrões diferentes para reconhecer, né? É como se fosse análogo às digitais humanas. Isso. Cada bicho vai ter uma pelagem única. E outra coisa interessante que eu achei nessa parte, que é assim, tem um lugar que é um pouquinho mais aberto, tem um pequeno um laguinho ali, né? E daí ali é onde fica a maior parte dos pinguins. Então é uma parte legal para tirar foto, que você vai pegar vários pinguins no lugar bem de perto. Só que bem no fundo atrás vai ter uma mensagem assim que dá a entender que esses animais estão no caminho da extinção. Sim. A projeção ali, por isso que eu falei que é tipo um museu, né? Porque eles trazem todo um histórico da vida dos pinguins ali na região. Então, na década de 40, 30, como é que era o número, né, populacional deles, e o quanto está reduzindo em escala, assim, exorbitante mesmo, né? E a projeção mesmo é que até 2035, 2040, talvez não existam mais esses pinguins africanos na natureza. Então, é uma mensagem de alerta que se a gente não tiver uma consciência, né, eu acho que pessoal, mas principalmente política, né, enfim, meio que global, as coisas vão por esse caminho. Olha, e se você gosta, assim como nós, e principalmente a Flávia, de pinguins... Muito, são a coisa mais linda. Você continue por aqui, porque o nosso terceiro lugar das melhores coisas para se fazer na Cidade do Cabo é a Boulders Beach. Sim. Por quê? Porque a Boulders Beach justamente é onde ficam os pinguins na África do Sul. E livres. Exato, é o habitat deles. Isso, então essa que é a diferença, né? Porque a gente falou do Two Oceans Aquarium, né? Que eles estão confinados ali, né? Presos, embora bem cuidados, né? Mas você vê o animal na natureza, livre,
podendo nadar, entrar no mar no período que ele quiser, vivendo da forma mais natural possível, é extremamente mágico. Uhum. Né? Eu diria que é uma experiência muito bonita. Eu falo, a vida dos pinguins é divertida, né? Eles são muito graciosos, a Não é à forma que eles toa, andam. sim, não é à toa que tem multidões para ver eles lá. Nossa. Sendo eles mesmos. Exato. São os grandes astros. Então, e assim, a Boulders Beach não é tão longe ali da cidade do Cabo, mas geralmente você visita ela pelo passeio. Um passeio que você contrata o guia, né? E que vai te levar para vários lugares, que é o passeio da Cape Península. E um dos lugares principais é justamente o Boulders Beach. Só que, olha, se você realmente gosta do pinguim e quer ver mais tranquilo, dá para tranquilamente alugar um carro e ir até lá. E aí você até pode chegar um pouco mais cedo, ou mais pro final do dia, porque vai estar bem tranquilo. Você também não precisa reservar nada, é só chegar lá e pagar. Agora, se você vai assim com o teu carro, você vai ter bastante tempo para ficar com bem pouca gente, vendo os pinguins do ângulo que você quiser, porque ali é assim, você entra e tem uma passarela, né? E nessa passarela, dependendo ali do lugar, vai acumulando bastante gente, né? Sim. Os pontos assim de melhor visibilidade, de mais proximidade com os animais, realmente é pequeno, né? Uhum. Então, por isso que aglomera bastante pessoas. Você tem que ficar disputando um espaço, digamos, aquela pessoa que está lá na frente tem que sair para você conseguir se aproximar e ficar ali, né? Mas ao mesmo tempo, por ser uma passarela grande, você vai andando e de repente você se depara com 2 pinguins mais próximos, né? Mas o legal mesmo é ver eles na praia. Né, na borda ali, entrando no mar, ou nas pedras. E eles têm uma dinâmica interessante que parece que um faz um movimento, todos reproduzem, né? Parece que é uma coreografia e muito bem sincronizada. Então é divertido mesmo. Dá pra ficar horas ali, né? Sim. E tem uma vantagem, não tem um cheiro tão forte, né? Porque dentro do aquário tava meio nauseante o negócio. Sim. E daí, como a gente foi no Two Oceans antes, né? A gente já estava com essa mensagem, né, do risco que eles estão, né, e então você está vendo eles no habitat, mas pensando, putz, eles estão ameaçados, né. Então, inclusive, tinha uns gráficos lá que mostravam, por exemplo, que no início do século XX, naquela região ali, tinha mais de 1,5 milhão de pinguins. 1,5 milhão. Daí, nos anos 80, já foi caindo para uns 200 mil. Nossa, e hoje em dia tem menos de 20 mil. Então, 95% da população foi desaparecendo. E ali eles tentam mostrar, né, os motivos, assim, né, tanto ali no Boulders Beach, que tem uns cartazes e tudo, como lá no Two Oceans, por que, né, dessa queda da população dos pinguins. E pelo que eu tinha visto, o mais relevante é a questão a comida mesmo, o acesso deles para a comida, que basicamente é sardinha, anchova, e aí a pesca industrial na região acabou, né, com o alimento deles. E então a área que eles têm que ir para caçar, digamos, fica mais longe. E eles não são assim feitos para nadar tão longe distâncias, lá. Né? Exato. E além disso, claro, a questão da mudança climática que afeta ali a corrente que passa por lá, vai mudando todo o padrão, né? E também a questão do petróleo, que você até tinha falado. Teve um derramamento lá de petróleo no começo dos anos 2000, nossa, que afetou bastante, assim. E aí teve várias organizações não governamentais também que fizeram aquela tarefa de tentar salvar eles. Sim, uma limpeza, né? E também resgate, né? E o próprio Boulders Beach ali, tem a área que é só os pinguins ali na frente, vivendo naturalmente ali. E na parte de trás ali, você tem como se fosse um hospital, né? Que eles são tratados, daí tem a questão ou como se fosse uma maternidade, né? Sim, eles têm umas casinhas, umas né? casinhas. Tipo iglus. Iglus. Construídos, né? Lógico, pelos homens ali, né? E daí o que acontece? É uma área
que os pinguins se sentem seguros, acho que, né, pelo tempo que já existe ali, de, né, botar os ovos, fazer, né, todo o processo até o bebê pinguim nascer. Então você sai assim, pô, é muito legal ver o pinguim no habitat dele, fazendo o que ele faz. Então você sai feliz, assim, por ver eles Sim. ali, ao mesmo tempo reflexivo e triste pela Isso. questão de estar cada vez menos... Sim, e das projeções não serem das melhores, né? Sim. As perspectivas. É. Mas é um lugar que vale a pena conhecer, não vamos deixar ninguém triste. Mesmo porque eles estão fazendo de tudo ali para continuar Exato. conscientizar, né? Sim. Enfim, então esse foi o nosso top 3. Terceiro lugar. Né? Então vamos para o próximo. E vamos para o nosso segundo lugar. Um lugar incrível. E esse, na realidade, eu acredito que faz parte do top 5 de qualquer turista que decide ir para Cidade do Cabo, né? Quem ficou no segundo lugar, Bruno? Foi a Lion's Head. O Cucuruto do Leão. Do Leão. Então, não é um safari, é uma montanha. É uma montanha que fica bem entre o centro da Cidade do Cabo e a Table Mountain. Ela é menor, claro, que a Table Mountain. E uma das características mais interessantes ali é que você tem que subir até ela com as suas próprias pernas. Sim, sim. Então, ela, para acessar a cabeça do leão, de fato, você tem que fazer uma trilha. Uma Sim. trilha média, né? Moderada ali, não diria de extrema complexidade. Principalmente nos 2 terços iniciais, né? Pedra, chão, barro, enfim. Um caminho largo no começo. Isso. Bem fácil, na realidade. Estando com o sapato apropriado, né? Mas o terço final já é outra história. Já é mais difícil. Mas vamos do começo. Primeiro que você não paga para ir até lá, né? Ali, saindo de Kemps Bay, você pode pegar um Uber, por exemplo, em 10 minutos você vai estar bem no começo da trilha. Você começa a andar na trilha, começa a subir, você já vai se encantando com a paisagem ao seu redor. Você vai, claro, contornando a Lion's Head, e isso vai proporcionar vistas assim que só a Cidade do Cabo, né? Então, a primeira coisa que você vai ver vai ser a Table Mountain. Eu acho que essa é uma oportunidade legal, porque você vai, à medida que você sobe, né, na Lion's Head, você consegue visualizar a Table Mountain de diferentes ângulos e parece que com mais proximidade dela, então é espetacular. Você vai dando a volta, daí você começa a ver as praias de Kemps Bay, Clifton, continua dando a volta, daí você consegue ver a Robben Island, você vê a parte central mesmo da Cidade do Cabo, né? E você consegue até ver um pouco lá da região dos vinhos. Então, e que nem você falou, você vai vendo a Table Mountain de cada ângulo, assim, e um mais espetacular que o outro. Né? Bastante impactante. E assim, eu acho que foi bem legal a nossa experiência, porque fazer uma trilha, ela faz com que você se conecte com aquele momento presente. Até mesmo porque uma trilha você pode morrer. Você tem que ter o mínimo de cuidado e concentração para não correr riscos, assim, né? Qualquer tombo, né, uma fratura desnecessária, ainda mais em outro país, não deve ser nada agradável. Ali iam ter que resgatar de helicóptero, né? Deus. Mas assim, não é tão difícil, não. Que nem você falou, dá para dizer que é de leve a moderado. Os 2 terços iniciais, assim, bem tranquilo, é amplo. O importante é ter um calçado adequado, mas você vai sem muita dificuldade. Só que demora, porque você vai parar a cada instante para tirar foto, para observar.
porque é realmente Tem uns bonito. bancos, Tem né? Você bancos. pode sentar ali, ficar olhando, admirando a paisagem. Eu fiquei já pensando, nossa, se eu morasse aqui uma vez por semana, eu ia vir, sentar nesse banquinho, trazia um cafezinho, um livro, e óbvio que eu quase não ia ler, porque eu ia ficar só olhando a paisagem, mas eu acho que Café com calma ali café com no morro. calma, nossa. E você percebe vários locais ali fazendo exercícios, né? Geralmente eles chegam mais cedo, né? Mas também eu vi que é um lugar que muitos decidem subir, assim, a pessoa termina o relacionamento e vai lá para fazer uma trilha de, como é que se diz, para Purgar? não sei se é essa palavra, mas assim, para não superar, mas enfim, para tentar dar uma relaxada, assim. Não sabia disso. Então, Extravasado. porque, bom, você vai subindo ali e você vai ficando cada vez mais atento, conectado, porque vai ficando mais difícil, né? Daí no terço final, aí não é todo mundo que vai subir, né? Aliás, muita gente não vai, Não né, vai. nessa parte final. Porque ela realmente fica um pouquinho mais complexa, mais perigosa. Vira uma semi-escalada. Isso. Porque você vai ter que usar as mãos, não é só a perna, para conseguir subir um pouco mais. E daí tem uns locais que tem até uma escada. Isso, escada de metal mesmo. De metal. Né? Fixada nas rochas para facilitar o acesso. E também, eu não me lembro se tinha corda, grampo, acho que tinha em alguns lugares alguns grampos. Mas né? você, por exemplo, tinha grampo perto das escadas. Isso. Então acho que tem gente que, sei lá, que é meio profissional assim, que usa o grampo, mas nós, e a maioria vai pela escada. Só que você tem que estar bem focado ali para não acabar cometendo um deslize ali. Sim. E como que foi chegar lá na cabeça do leão, Bruno? Olha... Quando você chegou lá em cima, de fato. Que sim, nós concluímos a trilha. Ah, sim. Aqui não é brinquedo, não. Assim, dá para subir, aproveitar quase totalmente sem chegar até o final. Então, se você não considera assim que tá 100% ou fica com medo também, né? Você vai aproveitar. Porque é alto, né? E você vai ver, vai sentir, putz, acho que aqui é o limite. E assim, que a gente levou umas 2 horas para subir, mas dá para subir em menos tempo? Porque a gente parou muito, né? Parou muito. Mas, assim, quando você chega lá em cima, é espetacular. Eu acho que primeiro aquela sensação de venci, consegui, né? Desafio completo. Então, eu acho que tem uma questão muito pessoal. É aquilo que a gente tinha falado de reconexão, de atenção plena, de você ter aquele momento que você só tá fluindo. Né? O flow ali, né? Então, você esquece das coisas do dia a dia, dos problemas, do trabalho, da família, etc, né? Então você tá naquele momento mesmo presente, focado, até mesmo que se você não ficar, talvez você morra. Nossa, eu tô dando medo, acho que ninguém mais vai nessa trilha, né? Na realidade, não, é muito tranquilo. É só a questão de você estar consciente, porque realmente você pode escorregar, né, se machucar, e isso que você não quer. A gente viu gente querendo subir de vans lá, hein? Sapatilha extremamente lisa, calça jeans justa que não te dá mobilidade. Então, acho que esse preparo mínimo para uma trilha você tem que ter. Levar água, estar com uma calça para não se arranhar, shorts também não acho muito adequado, estar com boné, né? Também lembrando que camadas, né? Porque vai estar frio, tem vento, mas ao mesmo tempo você está se movimentando, tem sol e pode estar quente, então esse preparo mínimo é importante. Levar um lanchinho, né? A gente levou uma manga desidratada, né? Muito boa, inclusive. Para comer lá no Cucuruto do Leão. Isso. Observando as praias, a Table Mountain. Fica ali sentadinho, olhando, tirando umas fotos, né? Aquele mar azul, uma cor impecável. Sério, as imagens fotográficas que eu tenho registrado na minha cabeça são incríveis. Valeu a pena. Sim, não, muito a pena. E, bom, já que estamos na montanha, vamos para uma ainda maior. A mais famosa. A mais famosa, que não tinha como não ser o número 1 na nossa lista, que é a
Table Mountain, né? Inclusive, ela é considerada uma das 7 novas maravilhas do mundo. Uma das 7 novas maravilhas do mundo. E com merecimento, Faz né? jus, né? Porque você chega na cidade, você tá saindo do aeroporto, você já começa a ver a Table... Na verdade, é do avião, né? Você já vê a Table Mountain e fala, nossa, esse lugar é espetacular, né? É uma cadeia de montanha gigantesca, Uhum. que tem uma característica única, né? Não é à toa esse nome, Table Mountain, né? Então ela é plana na sua maior extensão, digamos assim, e tudo por uma questão de era geológica, ventos, água, né? Então foram anos para construir esse terreno mais plano e que traz essa característica única, espetacular dessa região. E são 3 quilômetros de extensão. Legal. É bem grande. Já a Table Mountain, para ir até ela, essa você vai ter que entrar no site oficial da Table Mountain, só procurar no Google, e comprar o ingresso para o teleférico. Bom, já adianto, você pode, na verdade, subir a Table Mountain, só que é uma trilha... tem uma trilha, não precisa escalar ela, mas tem uma trilhazinha, só que é mais longa, dá umas mais de 2 horas, é mais difícil, assim, mesmo porque ela tem quase 1.000 metros, né? Exato. Mas dá para fazer. Mas o normal é você ir com o teleférico. E que também é uma experiência bem legal, né? Pegar esse teleférico, porque ele é gigante. Acho que ele cabe... Umas 70 pessoas. Fácil. É. E ele é redondo ali, né? Com uma característica também bem particular, que ele é giratório. Ele vai girando. Então você não precisa disputar espaço para tirar foto de não sei o quê, porque vai chegar uma hora que você vai ver tudo, né? Isso. Ele gira bem devagar, né? Não dá náusea. Agora, uma coisa que eu senti, e já adianto, né, é a diferença ali da altitude faz com que o ouvido fique com aquela sensação de entupido, dá né, pra sentir. incômodo. Eu senti um pouquinho também. Porque ele sobe relativamente rápido, né? Uns 3 minutos, metros, isso. É rápido, né? Então, quando tá ali em 500, 600 metros, o ouvido começa a dar aqueles estalidos, assim, é desconfortável. Eu confesso que no início, assim, eu fiquei um pouquinho de receio, assim. Não tenho medo, digamos, mas você sente uma certa, né, adrenalina, porque ele vai subindo, em 3 minutos já tá lá em cima, né? E venta muito. Venta. Né? Só que daí, no último giro do teleférico, ele girou quase lá em cima, deu de cara com um alpinista lá subindo, escalando de fato a Table Mountain. Com grampo, assim. Eu falei, meu, cara. Aquela visão ali foi impactante, né? E foi bem na hora que a gente ia descer mesmo. Ele já tava chegando, né? Tava finalmente dele também. Então foi emocionante. É legal. E assim, então você tem que reservar um dia. Você escolhe, quero ir no dia 10 de outubro, por exemplo. Daí você vai pagar por esse dia. Só que você vai poder usar até 7 dias depois. Por quê? Porque muitas vezes acontece de estar fechado o teleférico por questões climáticas. Então, antes de ir, é bom você entrar no site e ver se está funcionando, se está tudo ok. Se não tiver, você vai num outro dia. Você tem a oportunidade, né? Tipo, que nem você falou, dia 10 eu posso escolher dia 11, dia 12, 13, de acordo com o tempo. Você tem que escolher um dia específico, mas isso te dá direito a usar por uma vez nos próximos 7 dias. Isso. Né? Não que você vai poder ir todo dia com o mesmo ingresso, que foi o que a gente tentou fazer e não deu certo, obviamente. Eu tinha me confundido. Mas, bom, chegando lá, então você chega no final e o que tem lá na Table Mountain, Flávio? Tem, bom, acho que é parte das paisagens, né? Então, é uma região fácil de locomoção, né? Ela é bem plana mesmo, tem os fynbos, né? Que são aquelas vegetações específicas, bem de clima árido, alto, né? E aí é a paisagem, né? Que você vai andando ali e vê a Robben Island, onde Mandela ficou preso por muitos anos. Você dá uma sensação, assim, um arrepio de ver aquela ilha, né? Enfim. Inclusive tem um muralzinho ali num dos cantos do Table Mountain, que dá de frente para Robben Island, que fala, o Mandela estava lá na Robben Island, preso, olhando para cá, né? Exato.
Eu acho que a maior parte do período que ele ficou preso foi nessa Foi ilha, né? quase 30 Inclusive anos dá ali. para fazer visitação, né? Uhum. Para conhecer a prisão. É emocionante, assim. E aí você vê a região ali do V&A, né? O Waterfront. Aquela roda gigante que tem ali, né? Isso. Você vai andando. No nosso caso, a gente foi em sentido horário, né? Isso. Aí vê um estádio de futebol também. Tem um estádio que foi usado na Copa do Mundo. A região das vinícolas ali é Franschhoek e Stellenbosch. Dá pra Isso. ver assim de longe, né? Mas e daí, dando essa volta, a gente vê justamente a Lion's Head, né? Sim, daí a visão oposta. Daí só que você tá bem mais acima. Daí você pensa, a gente subiu com nossas próprias pernas ali Exato. até a cabeça do leão. Ali tem um pessoal que pula de asa delta também. Isso. Não da Table Mountain, mas Da de uma Lion. outra. É perto da Lion's Head. Sino Hill, né? Que é ali do lado. É como se fosse o corpo do leão. E tem ali também, acho que uma vista pro Cabo da Boa Esperança. Puxa, ali é um dos lugares que eu achei mais legal, assim, porque uma dica bem interessante chegar lá por umas 3:30, 4 da tarde para você ver o pôr do sol. Sim. Você vai vendo a mudança da luz e vai ficando cada vez mais impactante. O reflexo que faz nas rochas, no mar. Sim. Né? A cor, pelo menos no dia que a gente ficou, estava muito bonita. Isso. Então, a gente tirou bastante foto, aproveitou e o sol foi ficando cada vez mais bonito. Assim. A gente teve que tirar de novo as fotos. E ali em cima, venta. Muito. Então ali fica meio frio. Eu tava de berma, porque, né, Cidade do Cabo, verão. Não era verão, né, na verdade. Mas assim, tava calor no dia. Tava calor. Né? Só Uns que 25, lá em cima... E daí, quando a gente foi subindo, um frio do caramba. Então é melhor até ir de calça mesmo, acho, e com uma blusa, assim. Uma touca. É. E lá é legal, porque tem restaurante, uma lanchonete, então né, dá pra beber, comer alguma coisa. Sim, daí o que a gente fez, né? A gente foi no café ali, a gente pegou um café pra cada, um cookie, e ficou sentado vendo o pôr do sol, uma vista privilegiada ali das praias, do resto da Table Mountain e do Cabo da Boa Esperança, como você falou ali. Ali achei o lugar mais bonito da Table Mountain. Você vai dando essa volta e vai parando em vários lugares e só aproveitando a vista. Né? Isso. Bom. E assim, no final vai soar um alarme dizendo, em breve o último teleférico vai descer. Daí quem tá lá em cima tem que começar a se agilizar por ir embora, porque na verdade você perde a noção do tempo ali, né? Sim, passa bem rápido mesmo. Enfim, né? Eu acho que esse é o cidade top 5. do Cabo é uma cidade que merece ser explorada com tempo, com dedicação, fazer coisas diferentes. E tem muito mais atrações, que nem a gente falou. A gente foi também na parte ali das vinícolas, né? Tem vinho de qualidade, tem região comercial, região de museus, a gastronomia é muito rica. Mas, né, a gente tinha que fazer o top 5, então acho que essas são alguns. os 5 locais que a gente mais curtiu, aproveitou. E... Que são locais que vale a pena estar na lista de vocês se vocês estão planejando uma viagem para lá. Então vamos ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode fazer ali, que a gente responde. E dessa forma a gente encerra a nossa jornada pela África do Sul no podcast, né, Flávia? Isso. Então, um forte abraço a todos. E tchau! Tchau!